É o maior acerto do Zubeldia? Oscar de volante ou Ferrarese na lateral direita? Senhor Carlos Henrique, que pergunta difícil, hein? E se você quiser responder, capricha aqui embaixo, tá? Eu achei uma pergunta bem complicada de responder porque foram duas invenções fenomenais do Zubeldia. Os dois jogadores estão arrebentando nessas novas posições que o Zubeldia arrumou para eles. Só que eu vou votar no Oscar pelo grau de dificuldade e pelo tamanho do desafio que o Zubeldia teve. Veja bem, o Oscar chegou no São Paulo para ser o camisa 10. O cara da criação, o terceiro homem do meio-campo, o meio armador, que o São Paulo não tinha. De repente, ele começa a cair para a esquerda. Virou um ponta à esquerda, né? E o Luciano continuava lá. E o Luciano não é o cara da função. Ele não é o camisa 10, embora esteja usando a camisa 10. E quando a torcida começou a reclamar, o Zubeldia dobrou a aposta. Ele pegou o Oscar e recuou para volante. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo passado. Segundo o Alexander Vieira, o Oscar virou o Toni Kroos do São Paulo. Tá jogando muito na posição. E aos torcedores que estavam falando que o Oscar não sabia marcar, o cara tá dando até carrinho. E para quem mesmo assim tentar achar algum defeito nessa manobra do Zubeldia, eu recomendo que na hora do jogo de São Paulo, principalmente esses que passam na TV, pega o celular, desliga e joga no canto e presta atenção no jogo. E o lado ruim dessa história é que o São Paulo continua sem o camisa 10. Tá? Tem o Matheus Alves que está fazendo uma fumaça na posição, mas o que predomina é o Luciano. E o Luciano não é o meio armador. E pensando pelo lado positivo, talvez seja a hora do Zubeldia inventar uma terceira posição para um terceiro jogador. Pegar o Luciano e colocar ele na cara do gol. O Luciano conhece o caminho do gol e todo mundo sabe disso. E já que no esquema do Zubeldia não tem ali um segundo atacante, você coloca o Luciano como centroavante para revezar com o André e com o Rian Francisco. E assim a diretoria economiza dinheiro, porque não vai precisar trazer outro centroavante como eles querem. E o André Silva não vai ficar tão sobrecarregado assim. Porque o Zubeldia está evitando de colocar o Rian em todas as partidas, porque ele ainda não tem aquele porte físico para aguentar as porradas. Viu naquela partida que ele entrou jogando e aos 16 minutos do segundo tempo ele teve que sair? Pois é, o cara estava com cãibra. Saiu com dor, saiu mancando. Ele joga bem, é rápido, é jovem, sabe fazer gols, é habilidoso, só que o porte físico dele não sustenta. Uma coisa é jogar na base, outra coisa é você jogar no profissional. E outro motivo